Bom, no vídeo de hoje quero falar aqui sobre o Nicolas Fonseca, aquele meio-campista uruguaio que, assim, foi especulado no Cruzeiro e que interessa a outro clube da América do Sul, no caso, equipe gigante e tudo mais, que, assim, vê o potencial no atleta, que é um atleta que, igual eu falei, né, poderia ser uma alternativa, mas pelas pedidas da equipe uruguaia, acaba que ficaria um pouco complicado de pensar nessa sua contratação por agora. Além disso, quero falar aqui sobre o meio de campo do Cruzeiro, que era uma das alternativas buscar um primeiro volante, igual foi no caso do Nicolas Fonseca, e ter um jogador que está livre no mercado, que na minha opinião seria um baita reforço, foi oferecido ao Palmeiras, que é a respeito do Luiz Gustavo, que ainda poderia chegar no clube, tá? Que eu quero explicar aqui quais seriam essas condições do jogador, que assim, eu até pesquisei bastante para ver se ele já não estava sendo contratado com outra equipe, mas até agora nada. Só para você ter uma ideia, ele estava jogando na temporada passada pelo Al Nassr, mesma equipe do Cristiano Ronaldo, né? E mesmo tendo números excelentes, não teve o seu contrato renovado e ainda não foi especulado em, tirando o Palmeiras, nenhum outro clube do futebol brasileiro. Mas só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Conto aí com a ajuda de vocês para chegarmos aqui a 40 mil inscritos até o final desse mês aqui de agosto. Falta um pouco mais de 600 inscritos aqui no canal, mas quem puder deixar seu like, se inscrever, compartilhar aí nos grupos, me ajuda bastante. E inclusive o nosso canal de cortes, que postamos os trechos mais curtos, tá aparecendo aqui na tela final para vocês. Bom, então assim, quero começar falando sobre o Nicolas Fonseca, onde o River Plate tem interesse na sua contratação, onde eu deixei aqui essa matéria para vocês, né, do portal, o jornalista Germán Garcia Grova, que trouxe essa informação que o River Plate e o Montevideo Wanderers negociam a contratação do Nicolas Fonseca de 24 anos de idade, né. No caso, seria um percentual elevado, que no caso a equipe do Montevideo Wanderers estaria pedindo para negociá-lo e que gostaria de uma compensação financeira. Enfim, a questão é que a expectativa é que ele fique na equipe de Montevideo até o final desse ano, de acordo com essa informação lá do portal. Então, assim, seria uma contratação que o River Plate teria que pagar um valor, mas ele chegaria somente para 2024, o que, na minha opinião, seria mais viável para o Cruzeiro do que pensar nele chegar por agora. Por quê? Porque o Nicolas Fonseca tem um valor de mercado alto. Eu vi aqui que seria algo na casa dos 7 a 12 milhões de reais. Não dá para precisar muito bem, até porque não vazou os números que a equipe do Montevideo estaria pedindo. Só que não seria uma contratação de 3 milhões de reais, ou um empréstimo daqui para o final do ano sem compensação financeira. Não seria dessa forma e, na minha opinião, seria uma alternativa para o Cruzeiro no mercado que já se encerrou, né? Então não pode mais contratar o atleta porque ele não está livre no mercado. Tem 24 anos de idade, ele que é basicamente italiano, né? Porque ele nasceu lá em Nápoles, na Itália, e tem dupla nacionalidade italiana e uruguaia. Eu estou passando tempo aqui no Uruguai, tem realmente quase todo mundo tem uma descendência italiana, então ele não ocuparia uma vaga de estrangeiro lá no futebol europeu. Inclusive ele começa na base da equipe do Novara, uma equipe da segunda divisão na época do futebol italiano, jogou só 4 partidas por lá, depois foi para o River Plate do Uruguai, ano passado foi bem na Sul-Americana, inclusive jogou contra o Cuiabá, se não estiver enganado, em algumas partidas, e depois ali, né, se mudou para o Montevideo Wanderers, onde tem números muito bons até aqui, 33 partidas e 3 gols desde quando ele chegou. Com certeza seria uma ótima alternativa para o Cruzeiro, até pensei, porque o único nome que estava sendo especulado no Cruzeiro naquele último dia de janela, nos últimos 2, 3 dias, para volante, era o Nicolas Fonseca. Só que, mediante essa pedida financeira alta, acabou que não teve, né, esse avanço na contratação. Acho que poderia ter sido uma alternativa. E o Cruzeiro meio que não, eu diria que nem foi mais por questão de, faltou tempo na janela. Acho que se tivesse mais um mês, o Cruzeiro não iria contratar ninguém. Foi muito mais pela questão financeira, de ter que pagar, né, uma compensação financeira alta para ter a liberação do jogador. Antes de dar uma sequência aqui no vídeo, então é um recado da DG Store, loja de camisas esportivas que mandou essa camisa que eu estou usando para gravar o vídeo, essa aqui que eu deixo para vocês e diversas outras que eu vou deixar aqui na tela do Cruzeiro dessa atual temporada, saindo a partir de R$ 130, a opção dela sem a personalização e ela com seu número, o seu nome escrito também por R$ 170, com frete grátis para todo o Brasil. E lembrando, né, você falando que veio aqui pelo canal, você vai lá no Instagram, manda mensagem pro Danilo, fala que veio aqui pelo Cruzeiro News, você vai ter 10% de desconto em cima desse valor. Então, ótima promoção para vocês. Lembrando que tem uma loja no centro de Belo Horizonte também, loja física, que você pode ir lá, ver outros modelos, buscar a camisa também. Vou deixar o link do Instagram deles na descrição para você dar uma olhada no nosso parceiro aí da DG Store, mais de 2 anos aqui de patrocínio no canal. Então, link está aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Bom, eu quero falar agora sobre o meio de campo do Cruzeiro, que assim, era essa prioridade desde o início da janela, a contratação de atletas para o setor, que assim, não podemos dizer que o Cruzeiro não contratou ninguém, né? Mas que, pelo menos nesse último jogo, né, contra o Atlético Paranaense, ficou claro que o Cruzeiro tem sim
boas alternativas. Mesmo com a saída do Pedro Castro, do Neto Moura, ainda temos várias opções, principalmente para esse setor de marcação, mais do que criação, né? Por exemplo, aqui está mostrando no gol, né? O Henrique, mas não dá, né, para levar em consideração. Mas aí o Alisson, aí depois o Fernando Henrique, Lucas Silva, o Ramiro, que está lesionado, o Matheus Jussa, o Ian Lucas, mas não tem jogado, e o Felipe Machado, que seriam as alternativas, né? Então o Neto Moura e o Richard já deixando o Cruzeiro. Hoje, então, quem joga nessa função mais de marcação seria tanto o Alisson, o Fernando Henrique, o Lucas Silva e o Matheus Jussa, além também do Felipe Machado. É claro, né, eles podem revezar, dependendo da escalação, o Alisson pode jogar mais avançado, o Lucas Silva também, o Matheus Jussa e o Felipe Machado, na minha opinião, é os únicos que tem um pouco mais de características de marcação. E olha lá, né? Porque o Felipe Machado também gosta de chegar dentro da área, principalmente quando joga os dois juntos, que acaba que o Matheus Jussa é o mais recuado e o mais de marcação. E na minha opinião, o único que é 100% garantido na titularidade, tá? Porque tudo bem, o Felipe Machado sempre ganhando muito espaço, mesmo quando começa o ano, desde o ano passado, né? Todo mundo pensava que ele seria reserva, assume a titularidade com o Pesolano, com o Pepa, então não dá para questionar esse quesito do Felipe Machado, está sendo extremamente importante para a equipe do Cruzeiro, 27 anos de idade e que já tem bons números também nessa atual temporada. Mas assim, na minha opinião, o meio de campo ideal do Cruzeiro vai ter que ser realmente com dois volantes, né? Uma linha de 4 defensores, 2 volantes, um meia de criação com o Matheus Pereira e os 3 atacantes. Eu quero focar mais aqui nos volantes, que no último jogo o Cruzeiro jogou numa linha de 4, né? Então, se eu não estiver enganado aqui agora, foi o Lucas Silva, o Felipe Machado, o Matheus Jussa e o Matheus Vital. Uma linha de 4 de jogadores nesse setor. Então, várias alternativas, né? E que não acho que deva se manter para os próximos jogos, porque tem opções para jogar de centroavante, seja improvisando o Bruno Rodrigues ou o Arthur Gomes, ou até mesmo o Rafael Elias, que já foi registrado e já está com um bom ritmo de jogo, né? Então, eu acho que no final das contas o Cruzeiro vai jogar com 2 volantes mesmo. E assim, sinceramente é difícil dizer quem, porque não ficaria surpreso se o Pepa mantivesse o Felipe Machado e o Matheus Jussa, mas o Lucas Silva jogou muito bem no último jogo, com assistência, e eu acho que ele deve se manter nessa posição. Quem eu mais gostaria de ver no meio de campo seria justamente o Lucas Silva e o Alisson. Só que o Alisson não tem tido uma sequência muito grande e pelo Felipe Machado, pelo Matheus Jussa ter mais características de marcação, ainda mais jogando com o Matheus Pereira, que não vai ficar voltando, eu prefiro ter o Matheus Jussa e o Lucas Silva nessa função de volante. E é claro, né, tendo as opções no banco do Felipe Machado, do próprio Alisson, do Fernando Henrique, que ainda não vimos jogar pelo Cruzeiro, e na opção de meia de mais de criação temos apenas o Matheus Vital e o Daniel Júnior. É claro, dependendo da partida, pode acabar recuando o Matheus Vital para jogar mais atrás, que eu não acho que seria algo ruim, ainda mais o Cruzeiro perdendo, precisando de marcar gols, colocar o Vital no lugar do Matheus Jussa, sabe? Um cara ali um pouco mais recuado, até porque o Vital é muito melhor na criação de jogada, de passe, de avançar com a bola, do que propriamente de definir a jogada com gols ou um passe decisivo para assistência. Então, visto isso, o Cruzeiro meio que já tem boas alternativas no mercado, apesar de que tinha o sonho da diretoria de trazer um primeiro volante. Especulou-se o Flávio, especulou-se também o Bruno Henrique, que acabou indo pro Internacional, os dois que estavam no mundo árabe. Então, o Cruzeiro tinha sim interesse nos atletas, que acabou não vindo. Eu quero falar justamente sobre esse jogador que está livre no mercado e que estava por último lá no futebol árabe, só que com certeza, tá, não teria que pagar valores para contratá-lo, como seria o Nicolas Fonseca, mas seria um salário gigante, eu diria que parecido, né, com o do Matheus Pereira, que aí na minha opinião já complica muito o negócio. Que é a respeito do Luiz Gustavo, volante de 36 anos de idade, que está livre no mercado depois de ter encerrado seu vínculo com o Al-Nassr, lá da Arábia Saudita, que teve um ótimo desempenho nesses últimos 11 meses que ele esteve por lá. 32 partidas, 5 gols marcados e 4 assistências. Foi titular absoluto na equipe que no final do ano, né, nesse início de ano agora, para falar a verdade, jogou com o Cristiano Ronaldo. Então vinha tendo uma boa sequência por lá. E como o Al-Nassr foi muito forte no mercado, mesmo o Luiz Gustavo com passagens pela seleção, Copa do Mundo, Bayern de Munique, não ficou para a equipe e está livre no mercado. Pesquisei aqui, não tem nenhum outro time interessado na sua contratação no Brasil, até porque ele foi oferecido para o Palmeiras, que não teve interesse em contratá-lo, e ele já está livre no mercado há um bom tempo, tá? Então ele pode sim chegar para algum clube, mesmo já tendo fechado a janela de transferências, tem a opção de contratá-lo até o dia 25 de agosto, ou a CBF coloca como caráter emergencial. Não sei o que significaria isso, mas até o dia 15 de setembro. Não sei se ele se enquadraria nesse quesito, mas poderia ser uma alternativa. Então, o Luiz Gustavo, 36 anos de idade, bem experiente, mas que
tem jogado com uma certa frequência nos últimos jogos. Temporada passada lá na Turquia, 28 partidas, um gol e uma assistência. Antes disso também 37 jogos. Antes também pelo Olympique de Marseille foi uma peça importante, principalmente em 2017 e 2018, com 57 jogos e 6 gols marcados. Ele que surge aí desde muito cedo, né? Já jogando no futebol europeu, na Alemanha, no Bayern de Munique, no Wolfsburg. Eu acho que poderia ser uma ótima alternativa para o Cruzeiro, só que a pedida financeira dele certamente seria muito alta, né? Até porque assim, ele foi especulado só no Palmeiras. Poderia ter sido oferecido para outros times que com certeza tem situações financeiras melhores do que a do Cruzeiro. Por exemplo, o Fluminense, o Internacional, que vinha buscando, né, uma opção para primeiro volante, que contratou o Bruno Henrique, né, que estava no Al Ittihad também, tinha um salário muito alto, próximo de 800 mil, o Cruzeiro não conseguiu contratá-lo. Então, justamente por conta disso, eu não acredito muito que o Cruzeiro vai contratar uma estrela, por exemplo, nesse sentido aqui, ó. Mas que com certeza seria um hype bem interessante, um cara de muito nome e que chegaria certamente para ser titular, e isso não tenho dúvidas. Vou até deixar aqui o mapa de movimentação dele para vocês, que dá para ver que é bem interessante que ele pode jogar tanto como um volante pelo lado direito, quanto um volante pelo lado esquerdo. Os números dele lá na Arábia Saudita, nota média de 7,26, 29 jogos, 29 como titular, 5 gols e 4 assistências. Isso para um volante é muito bom mesmo, né? Então mostra que ele foi um dos protagonistas do time e mesmo assim não teve o seu contrato renovado. Quero que você deixe aqui embaixo então nos comentários o que você acha dessa alternativa, se seria boa para chegar por agora ou você acha também que não precisa, que o Cruzeiro no geral já tem boas opções, e também sobre o Nicolas Fonseca, né, que já está aí sendo especulado no River Plate, mas não seria para agora. A janela na Argentina ainda segue aberta até o início do mês de setembro, só que seria para o ano que vem. Será que o Cruzeiro não poderia também interessar para a próxima temporada? Enfim, acho que até ano que vem seria melhor para o Cruzeiro fazer esse pagamento, né, do que agora, até porque já foram gastos só de contratações 16 milhões de reais em reforços, tirando ainda, né, os salários e tudo mais. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça aqui, ó, de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal, ajudar a gente aqui do Cruzeiro News a chegar a essa marca de 40 mil inscritos. Então quem puder deixar seu like, se inscrever, me ajuda bastante. Link da DG vai estar aqui embaixo na descrição para você adquirir sua camisa personalizada do Cruzeiro dessa atual temporada e outras sugestões aqui na tela. Valeu, galera!